Olá, tudo bem? Aquilo quem fala, Luciano Montenegro. Sou cantor já, profissional há mais de 20 anos. Também trabalhei em TV, um pouquinho na TV e também 2 anos na rádio. E hoje estou com esse novo projeto, que é o Vitrola, né? Que é o podcast Vitrola. E hoje estou aqui com um convidado muito especial mesmo. Um amigo pessoal também. E para bater um papo muito gostoso, muito descontraído, saber da carreira, saber da vida, enfim. Um papo bem bacana. Estou aqui com o Paulo Figueiredo. Muito obrigado, é um prazer. Eu estou vendo você falar aí. Ele disse assim que vai perguntar umas coisas para ele, da vida dele, não sei o quê. Vê lá o que, é que você vai perguntar, hein, cara? Olha lá, hein? Vou devagar, pode ficar tranquilo que ele vai ser bem calmo, bem gostoso. Tá bom, brincadeiras à parte, mas é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui. E você estreia este programa no ar, né? Através da internet, em breve. Eu tenho certeza de que será um sucesso muito grande. Assim porque seja. você já é um artista que tem público, né? Eu já tive a oportunidade de estar presente em lugares onde você se apresentou, cantando, e ele tem assim uma capacidade muito grande, elástica, vamos dizer assim, de cantar música popular brasileira, canta até em outros idiomas. Quer dizer, o foco maior dele é a música, digamos assim, a música sertaneja, a música brasileira mesmo de raiz. Mas ele é um artista completo. E agora com a estreia do podcast, eu acho que ele vai crescer ainda mais. Acho não, tenho certeza absoluta que vai. Obrigado pelas palavras, Paulo. Muito feliz. Não viemos falar de mim, não. Viemos falar de você, viu? Mas eu gosto de música popular brasileira. Eu cresci ouvindo minha mãe cantar Elis Regina, cantar vários ícones da música popular brasileira, né? Então, eu ia dormir, ela me levava dormir e cantava se essa rua fosse minha. Nunca esqueço. Né? Então, eu cresci escutando músicas maravilhosas. O sertanejo, ele veio na minha vida assim, pelo como que eu falo? Pelo tempo, como está o mercado hoje. Certo. Mas eu comecei com música popular brasileira. Mas Tá vamos falar certo. de você. Vamos falar de Vamos você. lá, vamos embora. Paulo, você nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo. A casa onde eu nasci fica exatamente no comecinho ali embaixo, para quem conhece São Paulo, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, uma avenida grande, famosa de São Paulo. E ali embaixo, hoje está tudo diferente, mas a casa onde eu nasci ficava exatamente ali. Quer dizer que eu sou paulista mesmo. Vamos lá, você é ator, diretor, escritor, compositor, autor, né? Autor. É aquele cara que é metido a tudo, fazer tudo. E o que eu mais gostei aqui, gente, esse cara é um monstro na televisão, lógico, claro, mas o que eu mais gostei, ele é violinista. Conta um pouquinho desse violonista. Não, peraí, vamos esclarecer as coisas. Violinista era o meu pai. Meu pai tocava violino. Violino, aquele instrumento também conhecido em certos lugares, conhecido como rabeca, né? Rabeca. Tocar rabeca. O meu pai era violinista. E ele era músico com outros instrumentos também. Então eu comecei muito mexendo com música naquela época, né? Eu era pequeno, era garoto. O meu irmão também, que é um pouco mais novo que eu, nós cantávamos. Cantei música sertaneja. Eu e meu irmão fizemos uma dupla. Mas isso aí o Pedro Álvares Cabral estava pensando em vir para o Brasil ainda. Faz tempo. E as músicas que vocês cantavam na época, o sertanejo, era aquele sertanejo raiz? Ou não? Não, já era um pouco... Não era raiz não, que eu sempre gostei, admirei, respeito muito. Mas a gente não tinha essa linha, né, de música. E como eu ia dizendo também a você, o meu pai era um músico diferenciado. Por que era diferenciado? Porque ele se apresentava, ele nunca foi um profissional da música, o meu pai. Ele nunca se profissionalizou. Ele ia a programas de calouros, de rádio, e sempre trazia o prêmio.
Ele nunca voltava sem ganhar o primeiro prêmio. Ele tocava, ele era o homem dos 7 instrumentos. Então ele tinha tudo junto assim, era uma bateria, na mão o violão, aqui na mesma mão que tocava o violão ele tinha um chocalho preso. Puxa vida. Entendeu? Quer dizer, aí já são, é a bateria, é o violão, é o chocalho, é gaita de boca. Ele tinha um dispositivo aqui assim, segurava a gaita. Suporte da gaita. E ele tocava e se acompanhava. E de vez em quando ele ainda fazia lá uma ginástica lá, que eu não sei nem como é que ele fazia, ele tocava o reco-reco também. E às vezes ainda variava com outro tipo de instrumento, né? Acionava os pratos da bateria. Mas ele era uma banda completa. Ele era chamado de o homem-banda, né? O homem-banda também. Muito instrumentista. Então ele se apresentava em programas de calouro e tal. E essa influência do meu pai foi muito grande em mim, no meu irmão também. Sim. E a gente começou a mexer com música. E isso durou até eu me tornar adulto, né? Sempre mexendo com música. Como você... como surgiu você ser ator? Pois é. Trabalhar Naquele tempo, a televisão ainda era a lenha. Não era nem a carvão ainda. Não era nem a vapor. Nem a válvula. Nem a válvula. Lembra da televisão a válvula? Eu sempre digo esperar isso. Que esquentar a televisão. Eu sempre digo isso quando em entrevistas me perguntam assim, mas você está em televisão há muito tempo? Eu digo, olha, para você ter uma ideia, o Mar Morto não estava nem doente ainda. Não tinha inundado, Noé estava vivo ainda. Mas então, em função da música, eu sempre gosto de lembrar isso, né? Agora estou falando sério, hein? Sério, agora sem brincadeira. Teve uma ocasião, eu tinha 20 e poucos anos, acho que 23 anos, portanto isso já faz tempo, né? Um dia eu estava na frente da TV Excelsior. A TV Excelsior era uma emissora de televisão, Canal 9, que existia em São Paulo. E era ali na rua Nestor Pestana, onde depois se transformou num teatro, acho que o Teatro de Cultura Artística em São Paulo, ali próximo oh meu Deus, eu não vou me lembrar agora, mas enfim, é no centro de São Paulo ali. E um dia eu estava lá, porque eu comecei a participar, fazer pequenas participações em programa, mas não como ator. Teve uma época que eu fazia o Rapaz do Tempo. Naquele tempo tinha isso na televisão. Eu e 2 moças, uma de cada lado, né? A gente ficava assim, aí a câmera mostrava nós 3, e uma voz fora, né, perguntava assim, falemos sobre o tempo. Aí cortava para mim, eu dizia assim, hoje é domingo. Aí a moça daqui dizia assim, são 9h30. E a outra moça dizia assim, e o sol está alto no céu. Alguma coisa do tipo, né? Mas a função era essa só. Hoje é domingo, hoje é sábado, hoje é segunda-feira, enfim. Dizia. Então, aí surgiu uma oportunidade. Um dos mais famosos diretores de televisão do Brasil, não só naquela época mesmo, hoje não, porque ele já faz tempo que ele faleceu. Mas ele era um dos mais importantes, sempre foi, que era um cara chamado Walter Avancini. Sim. Lembra do nome? Sim, claro. Então, um dia ele me viu ali na frente da televisão, ele falou, rapaz, vem cá, como é seu nome? É Paulo. Você não quer ter uma oportunidade aí, fazer uma experiência, um trabalho numa novela? Aí eu disse para ele, olha, a minha experiência não é muito grande ainda e tal, mas tudo bem, vamos lá, né? E aí me fez esse convite, eu fiquei esperando, aí eu comecei a frequentar a televisão, aí muito lá, né? Falei, uma hora dessa o cara, né? Ele só me fez essa proposta, mas ainda não tinha nada de concreto, né? E um dia surgiu uma outra oportunidade.
tinha um produtor lá que precisava de um ator que ao mesmo tempo fizesse o papel era um programa único, não era série, não era novela, não era nada, era um programa. Ele disse assim, eu preciso de um cara que toque violão e que ao mesmo tempo possa ser o personagem, possa fazer o personagem. Falei, posso tentar, vamos lá. E fiz o teste. Ele gostou. Então eu apareci nesse programa, tocando violão e ao mesmo tempo fazendo o papel, fazendo o personagem. Aí eles gostaram. E aí, então, vamos dizer que aí, realmente, aí foi que se iniciou a carreira como ator. Ou seja, foi a partir da música, né? Alex Cabeleireiro, 34 anos de tradição. Agende seu corte. Tinturas e muito mais pelo WhatsApp 011 99997 2956. Fica localizado na rua Benedito Cardoso, 34, Lava Pés, Bragança Paulista. E depois eu fiz esse trabalho com o Walter Avancini, logo em seguida. Dali a algum tempo eu já estava tão familiarizado ali dentro que eu comecei a escrever para televisão. E então a carreira foi deslanchando dali, né? Naquele tempo era tudo muito restrito ainda, né? Não é como hoje. Carga pesada. A carga pesada já foi na Globo, né? Isso muito tempo depois. 79? Então, eu entrei na TV Globo no ano de 78. Mas aí faltou um pedacinho aí no meio, que é o seguinte. Depois da Excelsior, em São Paulo, Canal 9, eu fui trabalhar na Tupi de São Paulo, TV Tupi de São Paulo. Fui levado pela Débora Duarte. Débora Duarte falou, Paulo, tem uma oportunidade aí e tal, você não te interessa? Eu falei, vamos lá e tal. Eu não tinha um contrato com a Excelsior, um contrato longo, era por obra, né? Eu trabalhava e ganhava. Bom, aí teve uma carreira toda também na Tupi, porque Tupi Canal 4, né? E aí eu fiz várias novelas na Tupi também. Esse é um período que foi muito importante para mim. Ali eu desenvolvi muito conhecimento sobre televisão. Eu tive a oportunidade de atuar com grandes atores e atrizes, né? E também eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de um grande diretor e autor, foi o mais importante provavelmente lá da Tupi, que era Geraldo Vietri. Geraldo Vietri. Eu trabalhei com ele há algum tempo, comecei a escrever também novela junto com ele. Dali a pouco eu já estava ajudando a dirigir novela. E então esse é um tipo de coisa. Assim, dirigir também. Também, porque eu tinha digamos assim, eu era e continuo sendo, na medida do possível, muito atento para aprender as coisas, né? E foi assim. Então, quando chegou no ano de 78, eu estava na Tupi. Fiz várias novelas lá, fiz uma novela de sucesso, participei dela, chamada Antônio Maria. Antônio Maria é uma novela que fez sucesso muito grande na época, né? Do português, o Sérgio Cardoso era o ator mais importante. Sérgio Cardoso. E ele era o Antônio Maria. Fiz diversos trabalhos na Tupi com esse diretor, também fiz com outros diretores, trabalhei com o Carlos Zara. Trabalhei com alguns bons diretores e autores na Tupi. E a Tupi entrou num processo de... Como é que eu vou dizer uma palavra mais adequada? Decadência. Na verdade, foi isso. A Tupi entrou num processo de queda. Era a única que existia. Mas era a única que existia. Porque houve problemas internos, administrativos, aquele tipo de coisa que não vale a pena entrar no mérito. Né? Mas não por audiência. Não, a audiência era a única que tinha, todo mundo assistia. Né? Mas houve problemas lá administrativos e ela começou a decair, começou a ter problemas. E quando foi no ano de 78,
o meu querido amigo e irmão, Tony Ramos, me convidou, um dia me ligou do Rio, eu estava em São Paulo, né? Morava em São Paulo. Ele me ligou do Rio e disse, tem uma oportunidade aqui na TV Globo, você não quer vir para cá? Mas eu tinha um contrato com a Tupi, contrato em andamento, que ainda tinha 1 ano de contrato pela frente. Aí eu ainda falei para ele, mas como é que eu faço? Eu tenho um contrato aqui, eu quero ir, eu estou interessado, né? Mas, tenta ver se você consegue aí desfazer o contrato, não sei o quê. Bom, aí eu conversei lá com a administração e, enfim, consegui fazer um acordo lá. Mas como você disse, esses contratos eram trabalhos. Você não Trabalho. Você não estava executando trabalho? Naquele momento não, porque era um contrato mais longo, mas eu estava digamos assim, naquele espaço sem gravar nada. Eu estava só aguardando uma próxima novela para começar a gravar. E aí, então, depois de uma certa relutância da parte deles, liberaram. Eu, Rio de Janeiro, nunca tinha ido ao Rio de Janeiro na minha vida, nunca tinha ido ao Rio. Fui para lá, fui contratado, isso em agosto de 1978. Tinha 2 anos. Isso. Eu entrei, já fui contratado por 6 meses. Quando que a Globo foi fundada? Quando ela começou? A Globo começou antes disso. A Globo começou no ano de 1965. 65 a Globo? 65. A Globo também tem uma história muito interessante, né? A Globo, o que era do grande jornalista, o Roberto Marinho, Dr. Roberto Marinho, ele comprou uma emissora de São Paulo, que também era pequenininha, o Canal 5 de São Paulo. Naquela época a gente falava Canal 5. Vitor Costa, Organizações Vitor Costa. Era no bairro perto da Avenida São João, ali, esqueci o lugar ali. Era um prédio pequeno, uma emissorazinha modesta. Aí ele propôs lá uma compra, não sei os detalhes, né? Enfim, comprou a organização e já virou o Globo, TV Globo. E começou a crescer. Naquele tempo nós estávamos no Brasil sob o regime militar. Sim. Né, que tinha começado em 64. E então, 65, estava em pleno regime militar. Aí a organização cresceu bastante, a Globo, nossa, ali a pouco estava já no Rio de Janeiro, já não sei aonde mais, estava crescendo. E lá vou eu. Em 78, vou eu de mala e cuia, como se diz, né, para TV Globo. Fiz uma primeira novela, em 78 ainda, chamada A Sucessora. Essa novela é uma novela de época. A ação da novela era 1925. Lá vou eu, meio que apaixonado na novela era apaixonado pela Suzana Vieira, né? E a novela foi muito bem sucedida, a novela foi bonita. Olha, passou há poucos dias, pode-se dizer, talvez menos de um mês, na TV Viva, no canal Viva, passou a reprise. A novela que eu fiz há 45 anos. Eu assisti até quando estava passando aí agora. Falei, nem acredito que esse cara sou eu. A novela A Sucessora foi um grande sucesso, realmente. E aí eu tinha um contrato por 6 meses, aí eles me fizeram uma proposta para fazer um contrato mais longo, né? Em vez de 6 meses. Mas a minha família estava morando em São Paulo. Sim. Eu tinha a minha mulher e 3 filhos. Estavam morando em São Paulo. Eu estava lá, vivendo em hotel no Rio de Janeiro e tal. Aí quando eles fizeram uma proposta mais longa para eu ficar lá, aí eu levei a família, né? Levei a família, aluguei lá um apartamento e tal, mudei para lá. E nunca mais saí do Rio de Janeiro. Precisando de transportes? Então venha para Duda Ramos. Muitos anos de tradição levando o conforto e a segurança para sua viagem. Fretamento e turismo. Ligue 011 97416 9922 ou 011 97250 0119.
Nunca mais. Fiquei lá quase, acho que uns 50 anos quase. Então, aí a carreira dentro da Globo foi crescendo. Em seguida, eu fiz uma novela de muito sucesso também, chamada Marrom Glacé. Marrom Glacé, já ouvi falar assim. Marrom Glacé foi 79, 80. 79. Uma novela de muito Eu sucesso. tenho alguns destaques aqui, ó. Tem aí? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também tive uma participação. Olha que bacana. Foi. Coração Alado, que é famosíssimo. Coração Alado. Baila Comigo. Isso. Corpo a Corpo. Essa foi um sucesso. Né? Depois por aí vai, os Trapalhões, até Trapalhões, né? Até os Trapalhões eu cheguei a participar, exatamente. Eu era muito fã. Então, ali era um local de trabalho excelente. A gente tinha oportunidades de realizar grandes obras, né, ali. Enfim, mas tudo tem o seu tempo, né? Você nunca espera que você vai ficar a vida inteira num mesmo lugar, né? Não faz parte isso da cabeça da gente, enfim. E mais recentemente, quando foi no ano 2000, até então eu estava lá na Globo, mas já tinha feito uns trabalhos por fora também. Eu trabalhei na Manchete. Também, que não existe mais, né? TV Manchete. Trabalhei na Band. Fiz trabalhos lá, dirigi novela na Band também, participei como ator. Trabalhei no SBT, escrevi novela no SBT e também trabalhei como ator. Quer dizer, então eu tenho uma experiência de praticamente as emissoras mais importantes, todas elas. E agora, quando foi em 2003, 2004, aí eu me engajei direto na Record. E aí fiquei até agora em 2021, 2021. Você teve alguma influência, alguma referência para... Ou não? Você Como já assim? Antes de você se engajar e entrar, nem aquele que você me falou das duas mulheres que faziam a parte do tempo. Assim. Mas quando você começou a fazer novelas, enfim, trabalhar na TV, você tinha alguma referência? Não. Referência de trabalho de colega? Não, de alguma pessoa especial, em específico. Não, eu sempre admirei. Como músicos tem um ídolo. Eu tenho um ídolo que é José Rico, né? Que é o milionário José Rico. Eu trabalhei com eles. Puxa vida. Eu trabalhei com eles, conheci. Enfim, eu conheci muitas duplas de cantores sertanejos, conheci muitos. Tive convivência. Eu cheguei a viajar uma vez, fui fazer show com ninguém menos do que o Luiz Gonzaga. Nossa, Luiz Gonzaga, ele baiano. Eu fui com ele. Puxa vida. Agora saiu agora não, algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, saiu um documentário dele na Globo, né? Saiu, né? Eu assisti, a série. Eu acho que eu não vi, maravilhoso, mas quero ver. Maravilhoso. Não cheguei a ver. E trabalhei com muita gente famosa aí. Mas dentro das novelas, dramaturgia, você tinha alguma referência? Não, eu sempre procurei aprender muito com aqueles atores, né, consagrados, né? Eu sempre observei muito, porque o trabalho do ator é um trabalho de observação. Você não só observa outro ator trabalhando, que é um que tem, evidentemente, algo para te ensinar, né? Sim. Senão você também não aprende nada. Mas quando eu falo em observação, é uma coisa mais ampla ainda. Vou te dar um exemplo que eu acho muito interessante. Eu uma vez estava em São Paulo, ali próximo da Avenida Paulista. Eu estava sentado dentro de um restaurante e estava chovendo muito. E tinha uma vidraça enorme no restaurante. E do lado de fora era o começo da Rua Augusta. É na confluência ali da Paulista com a Augusta. E eu estava esperando minha comida chegar, estava sentado ali, olhando pelo vidro, vendo a chuva cair. Sabe, aquela coisa assim, meio aquele dia chuvoso, meio, né? E eu estava ali assim, olhando. De repente eu vi um bêbado, um cara completamente bêbado, em pé na calçada, do lado de fora, claro. Ele estava na chuva, o cara estava bêbado tomando chuva. Sim. E todo mundo passava de guarda-chuva, gente para lá e para cá, aquele movimento.
É isso durante o dia. E esse cara não estava nem aí para a chuva, né? Só uma chuva em cima dele, caindo e tal. Aí eu comecei a observar o jeito dele. Ele enfiou a mão aqui no bolso de dentro, procurando alguma coisa, não achou e faz assim. Como quem diz, o que eu estou procurando não está aqui. Aí ele abre o outro lado, enfia no outro bolso, também não está. Enfia no bolso do paletó aqui, enfia no outro bolso da mão. Enfim, eu não sei o que ele estava procurando, mas ele não achava o que ele estava procurando. E ele começou a ficar nervoso, o cara, porque ele não achava o que estava. Procurou no bolso das calças e todo encharcado de chuva. Olha que figura, né? Eu fiquei observando o jeito dele. Cara, eu aprendi tanto. Falei, olha como é que é uma pessoa embriagada, bebida mesmo, bebida, muita, acho que bebeu bem, né, o cara. Olha como é que age, como é que se comporta, né? Porque tem todos uns detalhes. Então, quando você vai fazer o papel de um cara que está embriagado, você já tem aquilo que você disse agora há pouco, você tem uma referência. Sim. Como é que ele consegue parar em pé, se equilibrando? Tem hora que quase que vai cair para cá ou para cá, mas se segura, e aquela cara, aquela coisa, você vai aprendendo. Então, quer dizer, o ator observa muito a vida real, né, o que se passa ao lado dele, tem que aprender, registrar as coisas. E, sem dúvida alguma, que eu já disse também, os grandes intérpretes, os grandes atores, né? Mas vamos lá, manda ver aí. Para mim, música nem música, né? Vamos nessa um pouquinho, só um parênteses da música. Eu acho que aqui o cantor, ele tem que interpretar, não é só cantar. Claro. Cada palavra que você fala dentro da música, você tem que interpretar, passar a emoção. É a mesma coisa aquele bêbado ali procurando aquela coisa, aquele quando um ator vai interpretar um bêbado ou uma pessoa que é especial, tem alguma doença, ou enfim, né? Uma pessoa que não possa andar, quer dizer, ele tem que pegar aqueles trejeitos, né? E eu acho fantástico isso. Eu acho maravilhoso. Você tem que ver. E outra, varia muito de um personagem para outro. Nossa, claro. Você às vezes está diante de um personagem como esse bêbado, né, que eu estava contando, que é uma pessoa contemporânea, né? Ele está ali, é o hoje. Né? Só um adendo, você já fez algum papel de alcoólatra? Já fiz. Fez? Fiz uma novela que, além de ser o personagem ser um cara que manguaçava bem, sim, era ainda de época. Era uma novela de época, olha, passada no século XIX, final do século XIX. Fiz. E então, aquilo que você mesmo disse, você vai fazer um médico, por exemplo. Eu fiz muito médico. Sim, você fez muito médico. Eu já tive todas as especialidades que você pode imaginar, eu já tive, né? De médico. Eu já fui até obstetra. Eu já fiz parto. Acho que até a Associação Medicina trouxe um diploma para você. Só faltou isso. Eu sei que é uma pergunta muito clichê, mas você teve algum papel memorável? Assim? É difícil de falar. Claro que são momentos muito especiais, cada coisa que você faz, mas você tem aquele papel que eu lembro, eu olho aquilo ali e já começo a ficar emocionado, porque foi uma parte muito importante assim da minha vida, uma transição, enfim. São muitos, né? Então, para você destacar um... É difícil, claro. Para você ter uma ideia, eu, ao longo desse tempo todo, se você entrar, tem um site, é um site, chamado IMDb. IMDb. Tudo minúsculo, letra minúscula. Você entra lá e põe o nome de um ator, de um artista, enfim, e sai o currículo dele inteiro. Você vê o meu nome lá, por exemplo, tem aí umas 50 novelas, mais ou menos. O Wikipedia ele mostra todas. Tem por aí também. E então, quer dizer, algumas coisas a gente, mesmo querendo, às vezes nem lembra bem os detalhes. Agora você tem a melhor opção de hambúrgueres do Lago do Taboão, em Bragança Paulista, do Chef Burger, onde você saboreia deliciosos hambúrgueres caseiros, espetinhos, porções e aquele chopp gelado. E também aos fins de semana, música ao vivo. Disque entrega 011 96069 0482. Mas então vamos falar de alguma coisa que marcou muito no passado.
Foi uma novela que eu citei agora, que foi a primeira que eu fiz lá na Globo, que foi a Sucessora, A Sucessora. novela de época. Também a que eu fiz logo a seguir, que foi Marrom Glacé. Marrom Glacé foi um sucesso muito grande, né? E foi um personagem também que para mim foi importante. Eu fiz curso de garçom para fazer Puxa. no Senai. É, isso que agora eu ia perguntar. A preparação para cada coisa. Se você vai fazer por exemplo, fazer médico, sempre tinha. É claro que eu não fiz curso de medicina, né? Não fiz, não cheguei a tanto. Mas sempre nos papéis de médico tinha um médico daquela especialidade que ficava o dia inteiro junto da gente no estúdio, junto comigo, para me dar assistência. Um gesto, uma movimentação, sabe? Para você fazer aquilo de uma forma adequada. Você vai medir a pressão de um paciente, por exemplo. Você tem que ter a forma. Você tem que ter o jeito do médico fazer né? Isso. E assim como outras. Eu fiz, por exemplo, feirante. Era um sujeito que trabalhava na feira, vendia frutas na feira. Jeito de falar. Outra história, outra coisa, o jeito dele, né? Você vai fazer uma coisa de época, uma coisa muito antiga. Por exemplo, a novela bíblica. Militar, por exemplo. Militar eu fiz uma novela Sangue do Meu Sangue, eu fiz um militar, mas também era de época. Olha que legal. Mas era de época também. Essa foi no SBT. Depois eu fiz um filme dos Trapalhões também, que era uma comédia que eu fazia um oficial do Exército, com farda, tudo direitinho e tal. E isso também já faz tempo, já faz bastante tempo. Mas então, quer dizer, cada tipo humano, cada profissional de qualquer coisa que você vai fazer, você procura, né, no mínimo. Eu já fiz padre, por exemplo, né? Fiz algumas vezes, já fiz padre. E a novela de época, por exemplo, a maneira de um homem se comportar, um cavalheiro, vamos dizer, um jeito de sentar. O sujeito nunca senta, abre a perna assim, nunca é assim. É uma pessoa elegante, comedida, que tem um jeito certo de sentar, de falar com os outros, tratar as mulheres, a maneira de cumprimentar uma dama e tal. E, assim, eu acho fantástico o ator que faz comédia, drama, vilão e mocinho ao mesmo tempo. Assim, tipo, não, claro, ao mesmo tempo nunca, mas que interpreta os quatro. Eu acho legal. Eu adoro o drama, né? Eu gosto do vilão. Eu gosto do vilão. Mas o vilão é o que faz mais sucesso. É o que faz mais sucesso. Mas tem vilão que não chama muita atenção. Que não prende a gente. Mas tem vilão, cara. Aquele, por exemplo, o Coringa do Batman, a turma torce pelo Coringa. Todo mundo gosta mais do Coringa. Torce pelo bandido, entendeu? Sim. Porque ele é um bandido charmoso, né? Ele tem um jeito de ser que atrai. Mas se você não consegue... Não é conseguir, mas às vezes aquele papel para aquele tipo de ator não dá certo, né? Isso envolve um outro estudo que os produtores, os diretores têm, as empresas que produzem novela, a empresa que produz cinema, tem que ter um cuidado. Eu com a minha esposa somos muito noveleiros. A gente fala, esse cara não é bom de vilão. Ele é um vilão bonzinho, não colou, não é legal. Exatamente. Então, os que escolhem corretamente o ator para o personagem, ele tem tudo isso em mente. Um exemplo. O Lima Duarte, quando fez o Roque Santeiro, ele não era vilão, mas ele era uma pessoa, né? Ele era um papel meio caricata. Isso, era uma caricata, né? Mas todo mundo amava ele também. Claro, porque ele fazia do jeito certo, né? O Roque Santeiro marcou muito a minha vida. Muita experiência. E então é assim, quer dizer, é um trabalho que primeiro você aprende as coisas mais fundamentais, digamos, né? Sim. Você tem que estudar, tem que aprender. Certas coisas você não pode querer fazer sem saber o básico. Sim. Senão você realmente não vai fazer. Mas a observação da realidade é essencial. É essencial.
eu acho fantástico. Eu amo essa parte da dramaturgia, eu acho muito legal. Muito bom. Você se transforma em outra pessoa. Você é outra Agora, pessoa. imagina então a responsabilidade do diretor. Porque o ator que vai fazer o papel, ele estuda a personalidade do personagem dele, para ele fazer direitinho. Agora, o diretor tem que entender de 30 personalidades diferentes, porque tem 30 atores. Nós fora, Ou mais. nós, o povo que está atrás da televisão ali, ele pensa que o diretor, você fala assim, ó, corta porque o texto está errado, ou corta porque aquela luz, não sei. Não é isso. O diretor, ele É muito mais do que isso. é muito mais do que isso. Às vezes é tão complexo o tipo de trabalho, pode chegar a um nível de dificuldade que o diretor tem ao lado dele um segundo diretor que é mais voltado para dirigir o ator. Normalmente seria o ideal, né? Ter um ator para dirigir o espetáculo. Sim. Ou seja, a cena. Tem uma cena aqui com 10 atores, então eu preciso movimentar os 10 atores. É uma coisa mecânica. Eu preciso movimentar. Figurantes, enfim. Exato, mais ainda, né? Mais gente. Quanto mais gente, mais complexo. Uma equipe muito grande também. E aí, às vezes esse diretor, ele não dispõe do tempo, não só tempo físico, mas tempo psicológico também, para, ao mesmo tempo, dirigir o ator na intimidade, na proximidade, né? Digamos assim, os lances psicológicos do personagem e, ao mesmo tempo, a movimentação mecânica. Então, em geral, pode-se utilizar 2 diretores. Um preocupado com o ator em si, Sim. o outro preocupado com o todo, com o geral. Nossa. Porque tem autores que conseguem escrever muito bem uma novela de ação. Uma novela que você está assistindo em casa, tem coisas acontecendo o tempo todo tem coisa acontecendo. E tem outros autores que são mais interiorizados, digamos assim, não tem tanta ação, mas tem ação interna, psicológica. O que acontece com fulano lá dentro da novela, com outro personagem, é um trabalho muito mais interior do que de correria exterior, de carro explodindo, de nada disso, entendeu? Você já se machucou alguma cena, Paulo? Eu me machuquei uma vez na Argentina, eu estava fazendo uma novela lá em Buenos Aires. Eu me queimei. Conta pra gente como é que foi isso daí. Porque eu fazia o papel de um milionário e a minha mulher era uma atriz famosíssima também, que era a Sônia Braga. Sônia Braga. E tinha uma cena que era um campo de golfe enorme e eu era o cara, eu era o milionário, mas eu estava correndo a pé, fugindo de um helicóptero que estava me perseguindo baixinho, um helicóptero voando a 30 metros de altura, com um cara sentado com um fuzil com mira telescópica para me matar. Sim. Essa era a cena. Então vinha aquele helicóptero batendo e o cara sentado apontando e eu correndo por aquele gramado e o cara atirando, errava, atira de novo e tal. E tinha dentro da minha roupa aqui um dispositivo aqui no peito, dentro da camisa, que era uma placa de aço fininha. Em cima da placa de aço tem o dispositivo que é o truque do tiro. O que é aquilo? Tem 2 fios ligados, uma pequena bateria, e o acionamento era a distância do negócio. Quando o cara dava um determinado tiro lá que me acertou, eu tinha que cair, claro. E aqui, abria um buraco aqui, e sangue para todo lado, e o que era uma explosão que dava aqui dentro, em cima da placa que estava protegendo o meu peito, embaixo da camisa. Só que, meu amigo, na corrida a placa, foi embora. E aquele negócio ficou em cima da minha pele, aquela coisa. Quando o sujeito ligou, eu não tinha como, eu não ia parar a cena, o helicóptero. Uma dificuldade para aquele helicóptero fazer. Eu ainda estava preocupado com o helicóptero em cima de mim ali, né? Sim.
E eu fazendo a cena assim, de repente, aquele negócio sumiu de baixo, o sujeito atirou, foi acionado lá o dispositivo, lá o truque, aquela explosão em cima da minha pele, queimou tudo. Mas queimou feio. Aí eu tive que sair dali direto para um hospital de queimado. Também já caí de cavalo. Cai de cavalo? Já. O cavalo cismou com a minha cara e saiu galopando. Que... Eu falei, não vai rolar. Ou melhor, vou rolar. Mecânica Automotiva Premium. Venha fazer o seu orçamento com as mais variadas marcas e melhor atendimento. Rua João de Assis Vieira, número 40, Vila São Caetano, Bragança Paulista, São Paulo. Telefone 011 96054 8700. Já teve algum tipo de discussão no set de filmagem? Não, essa cena não vou fazer, ou com esse ator ou atriz. Não precisa falar nomes, mas teve alguma situação assim delicada, uma situação chata? Não, essa cena não vou fazer, não dá para fazer. Nunca chegou a um ponto desse, mas porque é muito difícil acontecer, porque tudo que você vai fazer ali já foi ensaiado previamente. Então, quer dizer, você sabe, você vai fazer o que já foi ensaiado, né? A menos que surjam com uma coisa que não foi ensaiada, de repente quer te pegar de surpresa. Com algum tipo de ator? Não, é divergência difícil. não. Sabe por quê? Eu entrei nessa parte, que eu estava assistindo uma entrevista esses dias, 2 atrizes da Globo e tal, e as duas tinham uma rixa muito grande, né? Eu falei, não, com ela não vou contracenar, que eu não vou, não sei o que lá. Bom, mas você leu o roteiro, você leu o contrato, tá tudo certinho e tal. Na primeira cena ela não quis fazer a cena com a atriz. São 2 atrizes famosas. Por isso que eu entrei nesse quesito. Assim. Acontece, mas o meu temperamento... Naquela época também, acho que todo mundo era bem resolvido, né? Tem coisa também que... Eu não sei o caso que você está me relatando, não estou afirmando nada. Mas eu já vi casos que eram armações também, para dar reportagem, entendeu? Às vezes quer dar atenção, alguma coisa. Essa entrevista foi na Roda Viva. Então. Ela não quis. Com fulano no trabalho, aí sai dali, vão os dois tomar cerveja juntos, sabe? Acontece isso também, mas acontece também de verdade, claro. Você pode ter uma desavença com aquela pessoa, e agora permitir que isso aconteça diante das câmeras gravando uma novela não é legal. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, vamos um pouquinho mais para frente. Eu lembro muito bem que começou aquela escola de atores da Globo, que é o famoso Malhação. Sim. Lembra? Lembro. Naquela época havia muitas críticas. Nós mesmo, a gente assistia, a gente consumia aquilo dali, a gente fala, pô, aquele ator ali, tá surgindo muitos atores que não é legal, não é? Por quê? Porque nós estávamos acostumados com os grandes, com vocês, com os veteranos. Então aquela indústria que estava começando, né? A gente gostava e não gostava. Mas os jovens já começaram a gostar, né? Mas você sabe que muita gente que iniciou ali depois cresceu bastante, né? Muito. Surgiram atores excelentes dali. Porque isso também tem um pouco dessa coisa, a gente sempre fala isso em relação a várias coisas na vida, né? Aprenda fazendo. O aprenda fazendo. A sua profissão, por exemplo, se você parar de cantar, não ouvir mais música, quando você for cantar, você vai sentir alguma... Não, claro, você perde o feeling. Claro que sim. Você tem que estar fazendo continuamente e prestando atenção em outros e aprendendo, prestando atenção principalmente em si próprio, né? Sim, também. As cordas vocais são músculos, tem que trabalhar ela. Claro. Né? Senão você não canta, não vai ter a mesma performance. É a sua ferramenta, né? Sim, mas eu digo, eu entrei nessa parte dessa época porque muitas novelas estavam começando a colocar esses atores jovens e também a gente via os atores dando entrevista em algum outro canal, enfim, falava que estava perdendo muito campo com esses atores jovens, né? Hoje, como é que você vê a indústria hoje? Que tem muito, que nem a gente estava comentando fora, um pouquinho aqui nos bastidores, sobre o streaming, sobre o podcast, estava falando também que a internet está dominando muita coisa, já dominou muita coisa. Como é que você vê hoje a indústria, a novela, enfim, os atores? Como é que você vê hoje a atualidade? E o futuro, um pouquinho do futuro também. Já há algum tempo, há um bom tempo, eu diria,
fala-se no nosso meio que a novela tradicional de televisão tem gente que é mais radical. Não, a novela está com os dias contados. Eu não chego a dizer isso. Eu não chego a dizer que a novela está com os dias contados. Eu diria que as mudanças tecnológicas, principalmente, elas são inevitáveis. As coisas vão mudando, as coisas vão ou para o bem ou para o mal, mas vão mudando. Então, eu vejo que hoje em dia a audiência de novela tradicional, e isso não envolve nem a qualidade da novela, se é boa ou não. A novela pode ser boa, muito bem feita, mas o público que se liga à novela é um público de uma idade um pouquinho mais, né? Mais atrás. Sim. Não é o jovenzinho. Mais o saudosista. Eu sou um saudosista nato. Exatamente. Eu diria que toda pessoa adoro. que 30 e poucos anos, 35 anos, por aí em diante, se detém a ver uma novela. Se gosta dela, vai ver. Mas você pega um adolescente aí, menino, menina, de 15 anos, não vai ver a novela. Mas não vai mesmo. Entendeu? Então, como eu dizia, a mudança, a evolução, eu sempre uso essa palavra com certo cuidado, né? Evolução, será que é mesmo? Será que é evolução? Vamos chamar de evolução. Abrir um pouquinho o parênteses aí, nesse tipo de evolução. Por exemplo, lógico, eu acho que tudo atemporal, né? É fora... Por exemplo, assim, uma novela que fala sobre tráfico de drogas, hoje fala mais sobre tráfico de drogas, sobre homofobia, sobre homossexualismo, sobre violência muito mais impactante do que naquela época. Naquela época, as histórias, você assistia um Selva de Pedra, por exemplo, um Pedra sobre Pedra, enfim, uma novela Cara e Coroa, Cara a Cara, enfim, aquelas novelas das 8 que tinham histórias, mas não precisava ser violento para prender o espectador. Era a história em si e os atores também, lógico, claro, que prendiam você. Que fazia com que eu quero assistir amanhã. Eu estou louco para assistir amanhã isso daí. Hoje não é mais assim. Sinal dos tempos. Mas é porque nós estamos nessa época que tem que produzir esse tipo de conteúdo? O gosto das pessoas é meio que determinado pelos acontecimentos. Pela época. Né? Hoje, por exemplo, esses assuntos, esses temas que você mencionou aí agora, que estão presentes em tudo que é novela. Tudo. Sim, tudo. É porque é o que está na rua, na boca do povo. É o que acontece no noticiário. O noticiário é um referencial para o. Sim, Paulo, mas na época também existia isso. Sim, mas não era tão propagado. Pois tão difundido. Pois é, esse é o problema, o propagar. Exatamente. O propagar. Então, por exemplo, você assistia uma novela... Tem uma novela, eu não me lembro agora o nome, eu não participei dela, não me recordo o nome, que o Coco, Francisco Coco, meu colega, ele era o protagonista, uma novela da Globo, onde ele fazia um bicheiro, bandidão, né, bicheirão, usava correntão de ouro e tal. E ele era o vilão da história. Mas era aquele vilão que a gente comentou agora há pouco, que a mulherada ficava babando pelo cara, né? O bandidão. Só que não havia violência. Explícita. Não, havia investigação. O fulano foi pego, foi preso e tal. Então, tudo era tratado de outra forma. Era tratado num contexto, tipo assim, não subjetivo, mas não tinha detalhes, não era detalhista na coisa, naquilo ali. E acham que hoje tudo é detalhes. O detalhe é que vende a coisa hoje. Pois é. Entendeu? Pronto, falou tudo. É o detalhe que vende a coisa. O detalhe é que vende. Essa é uma frase aí. Olha, tem cinema, por exemplo, você vê filmes que tem uma violência tão grande. Por exemplo, eu vi uma série de guerra esses dias aí que eu gostei muito, extremamente bem realizada. Mas tem coisa ali que te vira o estômago. Você vê um cara pisar numa bomba, numa mina
Guerra, né? Sim. Explodir, voa um braço para lá, outro para lá, uma perna para cá, a cabeça do cara para lá e cai tudo espalhado. Esses são os detalhes. Então, tem gente que gosta de ver. Não é que gosta porque ele é um mau caráter, não é isso. É porque é Impacta. na natureza, Tá. gosta do impacto, gosta de ver aquilo, a adrenalina que aquilo traz. Eis a questão. Então, será que hoje precisamos ter mais detalhes de impacto porque não é interessante? Porque vai ficando morno. Venha para o restaurante Dois Lagos, restaurante self-service com fogão a lenha que oferece maravilhosas comidas rústicas. Localizado na Estrada dos Pires, 8.333, em Atibaia, São Paulo. Telefone 011 98998 2309. Vai ficando. É por isso um romance de amor puro. Né? Hoje, um cara se apaixona por uma mulher. A mulher também se apaixona pelo cara. Um Romeu e Julieta. Mas não dá certo porque a família dele não quer, a família dela não quer. Esse é o drama típico, né? Antigo. E só no final formal. tem a catástrofe. Aí alguma coisa vai acontecer. Então as pessoas assistem a esse drama esperando o que vai acontecer no final. Será que vão conseguir casar ou não vão conseguir se casar? Você lembra daquela novela, desculpa interromper essa parte, esse raciocínio, você lembra daquela novela Próxima Vítima? Lembro, claro. Cara, aquilo ali foi um sucesso. Então, pois é. E não era violento. Então, não, morriam as pessoas. Sim. Mas não tinha detalhes, não tinha aquela coisa. Né? Não tinha. Mas era. Quem não assistiu até o final? Pois, exatamente. Mas as coisas, como eu disse, vão mudando, né? Vão mudando, e cada vez o tipo de público vai tomando conhecimento de realidades através da informação, né? do noticiário. Hoje em dia, por exemplo, você assiste a uma guerra real acontecendo lá não sei aonde, e você está vendo soldados lá metendo bala no outro, você está vendo a guerra ao vivo. Então o filme é até menos impactante do que a realidade. Nossa, isso mudou tanta coisa, né? Eu sou muito saudosista. Eu gosto de ouvir Roberto Carlos, eu gosto de ouvir anos 80, porque existem as frases que se você pensa muito no passado porque o seu presente não é bom. Nada disso. Não, discordo completamente disso. O nosso presente, claro que é bom, lógico que é bom. Mas eu tenho saudade de coisas boas. Eu gosto de ouvir músicas boas. Eu trabalhei com o Roberto. Eu trabalhei com ele durante 3 anos. Eu escrevi os roteiros do programa, aquele programa de Natal, que era dia 25 de dezembro, ao vivo, o programa. E eu trabalhei com o falecido Vanucci, Augusto César Vanucci, que era o diretor do programa. E eu, durante 3 anos, eu fui roteirista, tanto que nesses 3 anos, eu não consegui passar o Natal com a minha família. Não consegui, nem dia de Natal, nem antes um pouco, nem nada, trabalhando. Modificando roteiro, fazendo roteiro, ajudando. E foi uma experiência interessante também. Robertão, cara legal. Ele é um cara muito legal. Especial, né? Então, foi também tudo que a gente faz gera experiência. O que é importante é que você tenha a cabeça para registrar e aproveitar a experiência. Sim. Para o bem ou para o mal, né? É como um dia desses estávamos conversando numa roda de amigos aí, e alguém perguntou assim: você sabe qual é a diferença que existe entre o sábio e um cara que é apenas inteligente? Ou seja, a diferença entre o sábio e o só inteligente? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que o sábio não necessariamente tem que passar pela experiência para aprender. Ele, pela sabedoria dele, ele observa, percebe e diz: eu não preciso dar uma martelada no dedo para saber que dói. Eu sei que dói.
Eu vi o outro dar martelada no dedo dele e vi a cara dele. Certo. Então, é observação. Sim. Mas há pessoas que, por natureza, enfim, não há nenhuma crítica aqui, a pessoa quer passar pela experiência, quer sentir a experiência. Não é? E aí, é como se diz, é para o bem e para o mal, né? Você nunca sabe. A vida é feita de escolhas, mas nós temos que considerar que toda escolha tem consequência. Não é verdade? Hoje o que você, como você olha assim as escolas de teatro, faculdades de artes cênicas? Você acha que evoluiu muita coisa? O cara sai ali formado, bem, um bom ator? Eu assim costumo dizer, eu costumo pensar, o senhor pode até discordar, mas não precisa me chamar de senhor, não. Tá bom, você então. A pessoa, que nem a música. Tem muitas pessoas que nascem com o dom da música. Sim. Ela nasce com ouvido musical. Eu, com 7 anos, eu já era afinado. Eu já tocava violão e eu não desafinava. Então, eu já vi muitas pessoas que nunca estudaram artes cênicas e é excelente ator. Né? Claro. E hoje, como você vê o jovem, até mesmo peço para... assim, como é que eu posso dizer, um conselho que você dá para um iniciante, para uma pessoa que quer ser ator ou quer trabalhar numa TV, ou enfim. Então, primeiro tem que definir se realmente é o que quer. Se é isso que quer. Porque um dia você falou para mim, né, numa outra conversa, nós estávamos numa outra ocasião, você falou, é uma coisa muito difícil. É um trabalho muito difícil. É um trabalho que requer uma certa disponibilidade, não disponibilidade física. Não, eu estou lá, tal hora eu chego. Não é essa disponibilidade. Disponibilidade de espírito. Sim. Porque o ator, a atriz, enfim, a profissão, ela tem muito a ver com o espírito. Porque o que determina o comportamento, o caráter do personagem, não é a aparência dele, física, é o interior dele. Então é uma coisa interior. Eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas bem jovenzinhas que ficam um pouco fascinadas, né? Porque vê pela televisão a novela, vê uma atriz, vê um ator, fica assim deslumbrado. Eu quero ser ator, eu quero ser. Eu quero ser, tem que ser. E começa a cobrar dos pais, pressionar. Mas, dali a algum tempo, eu conheci alguns casos assim, dali a algum tempo ele percebe que não é bem isso, entendeu? Não é isso. Era uma ilusão assim, de momento. O mesmo ocorre com música. Eu já vi várias pessoas que o cara abre a boca para cantar e fala, ele não canta. Ele não é cantor. Mas aquele sonho, aquela coisa, né? E sai cantando, mas você diz, gente, como é que eu vou falar para ele que ele não é cantor, que ele não vai cantar? E um ator? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Às vezes ele mantém essa ilusão durante um bom tempo. E como você mesmo disse, há outros que não vão nem estudar arte dramática. Mas ele tem uma capacidade de... Os mais antigos, os bem mais... tem a palavra... veteranos mesmo. Alguns não fizeram um curso formal, digamos assim, nível universitário, né, para ser um ator. Mas ele tem um interior capaz de fazer. Ele é capaz de interpretar uma outra pessoa. Captar aquele personagem. Exatamente. Pegar aquele personagem. Exatamente. Até no cinema americano tem um ou outro lá que eu já li histórias antigas que são assim. Ou para dirigir também. Né? Quer dizer, está tudo dentro eu acho que do mesmo universo. Não só na arte, mas como na vida, em tudo. A minha mãe, por exemplo, ela foi 32 anos enfermeira. Na época que ela foi enfermeira, não existia curso de enfermagem. Não existia faculdade de enfermagem. Ela foi trabalhar com as freiras no hospital e ela
Não, vamos colocar essa menina para ser enfermeira. E ela trabalhou 32 anos no mesmo hospital, enfermeira, cuidando das pessoas. E hoje você tem que ter um curso universitário de enfermagem, mas ela tinha o dom de cuidar das pessoas. Quer dizer, eu acho que isso não é só para a profissão, mas enfim, mais no caso específico para a arte, eu acho que aquela coisa do dom, o dom é maravilhoso. Mas você pode, por exemplo, não fazer um curso universitário, mas você tem que ser consciente e pensar, bom, eu não tenho um curso universitário para isso, mas eu gosto tanto e acho, e já me disseram, eu já comprovei que eu posso fazer, que eu sei fazer, então agora eu vou me aperfeiçoar estudando. Porque você não pode só acreditar que eu nasci para isso e tal. Não, é bom estudar, começar a ler os grandes atores, grandes textos, grandes escritores, teatrólogos, né? Dramaturgos. Então você começa a se enfronhar cada vez mais no universo e prestar muita atenção àqueles que têm a experiência já antiga. Voltamos ao assunto inicial, observação. Observação. Um exemplo, vamos mudar completamente, tirar do ator para o médico. Vamos supor, eu quero ser médico. A pessoa começa a estudar medicina, no primeiro corpo que abre lá, não quero mais. Então, mais ou menos isso, acho que é para tudo, para a vida. Às vezes é um equívoco, né? Eu conheço dentro do meio artístico, ali na televisão, alguns atores que são, e atrizes também, são médicos, de profissão, formados, médico. E eu tive a oportunidade de perguntar já para uns dois deles. Tem outro que é advogado. Advogado tem vários. Tem engenheiro. Músicos tem? Músicos vários? Tem. Mas por que então chego para um médico, por exemplo, né? Tem um rapaz que fez comigo a novela A Escrava Isaura. Escrava Isaura. Que eu fiz importantíssimo. Na Record em 2004. E ele era um médico relativamente jovem, mas ele já tinha toda uma clientela formada, era considerado um bom médico. Ele tinha o consultório, tudo. Sim. Sabe, o cara já está trabalhando, exercendo a profissão normalmente. Mas o sonho dele de criança era ser ator. Deu uma época lá que deu na cabeça dele, ele dispensou os clientes todos, fechou o consultório e foi ser ator. Mas sabe que comigo foi mais ou menos isso? O ano que vem eu vou fazer 10 anos como profissional de música, né? Que eu vivo só da música. Eu fui profissional, eu sou formado em publicidade e marketing, mas eu fui profissional de informática, de eletrônicos, enfim. E eu fechei a porta das 2 lojas para viver de música. Falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer. Exatamente, você quer ser feliz, né? E deu certo, graças a Deus. Então. Mas só que eu desde pequeno, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, eu desde pequeno quis ser ator, sabia? Eu falava para minha mãe, eu olhava na televisão, eu quero ser que nem aquele dali, eu quero fazer aquilo dali. Eu sempre gostei de TV, eu sempre gostei de conversar, de observar, de aprender, só que os caminhos da vida me levaram por rumos, enfim. Mas eu amo a TV, eu gosto daquela coisa... arte de modo geral, né? De modo geral, eu gosto disso, eu amo isso. Só que eu não tive oportunidade de estudar, de entrar para isso. A música me deu mais portas. Sim. Tá certo. Mas, enfim, a vida também vai... Todo aquele que, de alguma forma, está no meio artístico, no universo artístico, a vida também é uma sala de aula. Sim, a arte... Você vai aprendendo muito, né? Um filósofo disse, a arte é o remédio para a alma. Mas sempre repetindo aquilo, você falou sobre um conselho para um que está iniciando, né? Ser observador, muito observador, entender uma coisa que é importante, as palavras, principalmente não, vamos dizer assim, a palavra escrita, por exemplo, você vai ler um texto. Aquilo está escrito ali, está escrito num papel. Então você decora 3 linhas de texto, ou 10, que seja, você decora. Mas você decora as palavras.
Você decora as palavras. É um processo mecânico. Decorar. Você registra aqui. Mas isso não é nem uma parte do trabalho. Imagina, mas ali tem sentimento. Tem tudo envolvido, tem vida naquilo. Sim. Tem vida. Existe uma coisa também chamada entrelinhas. Nas entrelinhas. O que esse texto quer dizer nas entrelinhas? Às vezes um personagem está dizendo para uma mulher assim, a câmera está na cara dele aqui, mostrando, e ele diz assim para ela, eu te amo. E pode não ser verdade para aquele personagem. Então, ele está iludindo a mulher. E ela pode estar ou não acreditando nele, não importa. Mas o ator que faz, quando decorou esse papel, esse texto, ele tem que ter a capacidade de dizer para ela, eu te amo, mas que o espectador perceba que não é verdade. Então você tem que... É um conjunto de coisas, né? E às vezes as pessoas se preocupam excessivamente com o ato de decorar. Existiam, hoje não mais, mas há muito tempo, havia alguns atores que, quando você estava dando a sua fala, você está fazendo um personagem, enquanto eu estou falando, o outro que vai falar logo depois de mim, em vez de ficar ouvindo, que saber ouvir também é importante, Sim. Em vez de ficar atento ouvindo o que eu estou dizendo, para depois dizer a fala dele, não, ele está preocupado em não esquecer o que ele vai dizer. Então eu estou falando e ele fica assim, ó. Mastigando aquilo que ele vai dizer em seguida. Às vezes, a expressão dele, a maneira como ele diz aquilo que vai dizer, não tem nada a ver com o que eu disse, nada a ver do ponto de vista emocional. Tem a ver mecanicamente, a resposta dele, tudo bem. Mas há um entrosamento entre atores que dificilmente acontece no nível máximo, que é muito mais do que o texto sabido ali, decorado. É muito maior do que isso. Muito maior que isso. Ô, Paulo, quero primeiramente agradecer demais esse papo maravilhoso. Se você não me segura, eu fico falando aqui até amanhã. Por mim, eu fico aqui mais 5 horas. Eu adoro ouvir, eu aprendi muito isso com a minha mãe. Ouça sempre, aprenda. Aprenda com as pessoas que têm conteúdo, que vão te ensinar, que você queira. Isso. Não que seja para você aprender alguma coisa, mas para você levar para a vida. Tudo que uma pessoa que viveu, nem que seja um dia a mais que você, ela tem mais histórias para contar. Enfim, então, eu gosto muito de ouvir, eu aprendi muito com você. Nós, às vezes conversamos, você me dá uns conselhos, conversamos sobre coisas que eu gosto de conversar, você sabe bem, espirituais, enfim. Você fez um trabalho relacionado a um filme, né? Um filme. Foi comecei em 2010, terminei em 2012. Amor Além da Vida, não? E a vida continua. E a vida continua, isso, Paulo. A vida continua. Mas eu não fiz como ator, eu só escrevi o texto e dirigi o filme. Conta só um pouquinho sobre isso, por favor. Eu sempre fui muito ligado a espiritualismo, de modo geral. Eu, na época de jovem, né, quando era bem jovem, eu tive a oportunidade de conviver durante um bom tempo com Chico Xavier. Nossa, que bênção. E aprendi muita coisa importante naquela época. Tenho muita literatura em casa a respeito. E eu, então, decidi pedir autorização, tudo certinho. Fiz um filme chamado E a Vida Continua, que é o mesmo título do livro E a Vida Continua, psicografado pelo Chico Xavier. Maravilhoso. E é um livro antigo já, né? A psicografia já é dos anos 40, início dos anos 40. Mas aí reuni condições para isso, fiz o filme, demorei 2 anos para conseguir realizar o filme, né?
E então esse, como você estava comentando, é um assunto que realmente me interessa também. Eu gosto Por quê? Porque tem a ver também com a profissão do ator de modo geral, né? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Se não quiser responder, não tem problema nenhum. Você acredita que, por exemplo, um exemplo, vou dar um exemplo para entrar no raciocínio. Uma menina, eu vi uma menina minha esposa que mandou esse vídeo para mim. Uma menina, ela tem 4 anos e ela tocou as 4 primeiras sinfonias de Beethoven no piano. Então, como é que você explica isso? Quer dizer, nós sabemos, nós que estudamos a espiritualidade, nós sabemos disso. Eu quero entrar nesse mérito da arte. Até por uma questão de lógica, mesmo que a pessoa seja totalmente descrente e tem direito, claro, sim. Nós afinal vivemos não só num país democrático, laico vivemos também. Num país democrático. Mas falando sério, cada pessoa tem a sua maneira de ver qualquer assunto e de opinar a respeito, enfim. Agora, eu não consigo uma outra explicação a não ser porque esse espírito dessa criança já é antigo, já vem de uma vida anterior. Então vamos, para usar a palavra corrente no assunto, reencarnação. Sim. Como é que uma criança de 4 anos de idade pode fazer isso se já não trouxer em sua bagagem espiritual Essa experiência ou mental esse tocar? Não sei quantos anos você precisa 4. estudar piano, não? Para você tocar uma peça clássica dessa. Então, uma criança, eu vejo vários, às vezes você vê Sim, tem vários vídeos na sobre internet, meninos tocando bateria. Tocando. Você fala, como? De onde que ele trouxe isso? Canto. É? Vozes maravilhosas. Isso. Você vê naquele The Voice, enfim, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, vozes de crianças que nunca estudaram música. Pois é. Canta aquelas vozes, mas, quer dizer, trouxe na bagagem. Isso que eu quis entrar na parte da arte, sabe? Pessoas nascem. Eu tenho certeza que tem crianças que nascem atores, Já sabe, atrizes. Já enfim. sabe. Porque já fez isso. Eu fiquei meio receoso em entrar nesse tipo de assunto. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E sei que você é uma pessoa muito esclarecida sobre isso. Eu gosto de estudar a respeito disso. Eu amo isso. Entendeu? Mas respeito profundamente Sim. a pessoas. Tenho amigos meus, pessoas do meu meio, que não têm a menor afinidade com esse assunto, não aceita, não acredita, enfim. São pessoas igualmente inteligentes, pessoas que têm sua opinião. Então, tenho mais isso aqui a respeitar. Sim, claro. Só quis entrar nesse detalhe por causa da arte, né, para a gente entrar sobre essa arte. Mas um dia a gente pode marcar uma outra conversa para falar sobre isso. Pode. Um tema sobre isso, porque eu adoraria. Eu adoro falar sobre isso. E já estudo há muito tempo, né? Então, eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. É que hoje em dia ninguém tem mais em casa aquele aparelhinho chamado DVD, né? De tocar DVD, né? Hoje em dia, você usa um pendrive, espeta o pendrive. E às vezes, olha que está acabando, viu? Agora é muito internet, mas por um lado, a internet faz com que as pessoas também estudem isso. Tem muitos interesses, consigam livros. Não que o espiritismo, enfim, a espiritualidade, ela viva disso, de livros, enfim, de capitalismo. Mas hoje é mais fácil você ter acesso à internet sobre isso, ela aprender. Se a pessoa não concorda, mas ela tem um certo interesse em uma curiosidade, hoje a internet é um grande canal para isso. Não, mas eu estava comentando sobre o aparelho de DVD. Sim. Porque eu poderia conseguir para você, daria de presente, uma cópia do filme que eu fiz em DVD. Eu aceito. Aí eu preciso ver se você consegue mas eu compro, eu dou um jeito. Eu não tenho, mas eu dou um jeito. E outra, eu guardo isso com o maior carinho, mas eu compro o aparelho só para me assistir isso daí. Eu vou te mas enfim. Pô, Paulo, então eu quero agradecer demais, como a gente estava falando. Agradecer demais, e hoje para mim foi uma aula, mais uma aula. Né? Mais uma aula de conversa. Você acha que eu também não aprendi aqui? Claro que eu aprendi. Ouvindo a gente aprende. Sim. Quem deve estar com a paciência esgotada é um cara chamado Binho. O Binho deve estar. Quero mandar um abraço aí para o Binho Studios. Obrigado.
Muita Obrigado gratidão imensa. Estou muito feliz pela nossa conversa, pela nossa energia, nossa amizade, né? Gostaria de ter mais contato com você para a gente conversar sobre isso daí. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, você é corrido, né? Agradecer demais. E também perguntar quais são os planos futuros agora, como é que está o trabalho. Agora, nesse momento da minha vida, eu tirei, como se costuma dizer, tirei um pouco o pé do acelerador, porque mais devagar um pouco, né? Eu já fiz muita coisa ao mesmo tempo, correndo. Não, eu quero agora é o seguinte, eu espero que apareça, estou vendo, fazendo contatos, obviamente, apareça um trabalho para mim bom de ator, um trabalho que eu possa fazer de acordo com o meu perfil, com a minha idade, né, com a minha capacidade artística, enfim. Eu quero fazer e quero continuar fazendo, mas com mais espaço entre um e outro. Não uma coisa assim de correria, de ficar viajando, feito um alucinado para lá e para cá, que isso eu já fiz muito, né? Sim. Já fiz muito. Você já passou dos 40, né, Paulo? Passei. Passou dos 40. Quantas vezes? Eu tenho meus 47 e eu acho que eu estou vivendo o melhor da minha vida. Eu costumo dizer, eu passei dos 40, eu estou com 47 hoje. Eu acho que eu estou vivendo o melhor da minha vida em questão de sei lá, de aprendizagem, de experiência, de vida. Né? A gente, quando é muito novo, claro, lógico que tem pessoas que são muito evoluídas, mas a gente só quer saber de outras coisas. Hoje a gente quer saber mais, que nem você parou de pisar. Eu também estou freando um pouquinho, porque eu fiz muito shows, eu viajei muito, a gente acaba deixando a família em casa. Quantos natais, que nem você frisou, quantos natais, réveillons também, eu passei longe da família, cantando para outras famílias, né, alegrando outras famílias também, mas coração apertado, porque eu gosto dessas datas passar com a família, com os filhos, enfim. Mas hoje eu estou apertando o pé. Por isso que eu tô nesse projeto do podcast, de TV, né, que eu quero abraçar isso daí. Eu acho que nunca é tarde. Jamais, né, Paulo? Eu acho que nunca é tarde. Sim. Nunca é tarde. Então eu quero muito. Então, o Roberto Marinho, doutor Roberto Marinho, quando você estava falando da Globo, só não lembra. Depois você encaixa lá na edição. Sim. E quando ele comprou a TV em São Paulo para fazer a Globo, quando ele começou a Globo, ele tinha 65 anos de idade. Puxa. Arriscou o que tinha na vida. 65. Aos 65 ele falou, vou iniciar uma empresa de televisão. E virou a empresa mais forte da América Latina. E naquela época, né? Naquela época. Você não sabia se... Ou sabia? Não, o futuro? Sim. Não tinha como, né? Poxa. É um risco. É um risco muito grande. Um risco. E hoje a gente tem esse mecanismo, tem a internet, né? Tem esse mecanismo que, eu acho que se você fizer trabalho um pouquinho bom, as pessoas vão notar, vão se interessar e trazer conteúdo bom. Claro. Né? Eu estou sendo muito abençoado de trazer o primeiro, tenho orgulho de falar, esse é o primeiro podcast que estou fazendo com você, e para mim estou sendo muito abençoado dessa experiência maravilhosa, dessa conversa que eu nem notei as câmeras, eu fiquei só escutando, só ouvindo. Pois mas esse é o certo. Eu nem fiquei, não tem câmera nenhuma aqui. De vez em quando você dá uma colher de chá para a câmera. Assim, não, olha, né, faz um... Tal. Senão o Binho depois também vai fazer o quê, né? Não consegue editar, né? Não tem nem o cara olhando para dar um corte. Mas o papo foi tão bom, o entretenimento foi tão bom que eu fiquei ligado, aprendendo. E isso eu vou levar para o resto da vida, com certeza. Nós todos faremos isso. Que o teu programa seja um sucesso, que desde a estreia cresça continuamente e se torne aí um daqueles de grande audiência. Assim seja, Paulo. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência aí. Assistam. E logo a gente vai ver os cortes também, né? As partes marcantes, as partes mais gostosas da nossa conversa. Obrigado, Paulo. Deus abençoe muito. Obrigado a você também. Valeu.